Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 223. Começamos hoje, com a graça de Deus, mais um profeta Ageu. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, com muita fé, com muita alegria, começamos hoje mais um profeta, o profeta Ageu. Estamos no vídeo no dia de número 223. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós devemos ter clareza que existem 4 partes diferentes aqui no Antigo Testamento. Primeiro temos os livros do Pentateuco, 5 livros. Depois temos os livros históricos, começando por Juízes, Josué, temos vários livros históricos, até Macabeus. Temos também os livros sapienciais, que serão o próximo bloco de livros que nós vamos ler. E nós estamos vendo agora, podemos chamar assim, a terceira parte do Antigo Testamento. Os livros que nós chamamos de livros proféticos. Esses livros proféticos, eles podem ser divididos em profetas maiores e em profetas menores. Mas eu acredito que a melhor forma de compreendê-los, é aquilo que nós estamos fazendo, é dividir os livros proféticos em 3 partes diferentes. Tem aqueles profetas que falam do período que antecede o exílio, antes do exílio. Aqui nós temos uma linguagem muito forte de castigo, que Deus iria castigar o povo. Nós temos os profetas, aqueles que estão no exílio, vimos Ezequiel, nós vimos aqui o profeta Isaías de 40 a 55, temos os profetas que estão no exílio, e depois nós temos um período profético daqueles que estão pós-exílio, os profetas depois do exílio. Se antes do exílio o foco principal é o castigo, durante o exílio o foco principal é o consolo, depois do exílio, vamos ver isso a partir de hoje, o foco principal é a restauração de Israel, a restauração do templo, a restauração daquele povo. Por isso que um dos específicos de Ageu, um profeta muito breve, 2 páginas da Bíblia, uma folha, frente e verso. O específico, talvez um dos pontos mais importantes aqui de Ageu é o primeiro profeta que diz claramente daquilo que aconteceu, daquilo que o profeta escreveu no período que passa no período depois do exílio. Isso aqui, se vocês quiserem ser mais precisos, a Bíblia de Jerusalém, ela diz aqui com muita clareza, nós estamos no ano 520 antes de Jesus. O exílio terminou aqui aproximadamente no ano 538. Então, Ageu está depois do período do exílio. Um livro muito breve, com algumas temáticas, novamente dizendo daquilo que aconteceu depois do exílio. Aqui nesse período nós tínhamos como governador de Judá um homem chamado Zorobabel. E aqui, no ano 520, nós temos alguém chamado Zorobabel, um nome que vai aparecer muitas vezes. Quando nós estivermos lendo Ageu, nós vamos encontrar esse nome. Algumas palavras aqui aparecem várias vezes. Zorobabel. Quem é Zorobabel? É aquele que era o governador, alguém que vem depois de Neemias. Vai aparecer muitas vezes a reconstrução do templo, a palavra templo. Por quê? Porque o templo tinha sido destruído ali pelo ano de 587, mais ou menos. Então veja, estamos a praticamente 70 anos depois da destruição do templo. Aqui não se fala mais do sofrimento que aconteceu no exílio. Aqui não se fala mais de anúncio do que o povo iria passar no exílio. Daqui para frente, até nós terminarmos os livros proféticos, o padre enfatiza isso, porque é muito interessante quando a gente lê um livro da Bíblia e já tem
uma introdução, um background, nós já podemos ler esse livro com mais profundidade. Então, quando nós lemos Ageu, nós sabemos que estamos vendo um profeta que veio depois do exílio. O padre disse que aparece várias vezes termos como Zorobabel, como templo. Por exemplo, nós podemos encontrar aqui Zorobabel no versículo 1, no versículo 12, depois novamente no versículo 13, passagens aqui no texto que diz que aquele governador deveria estar preparado e motivado para restaurar Israel. Entre os versículos que eu gostaria de ler, não são muitos, gostaria de começar pelo versículo 5. Agora, pois, assim diz Javé dos exércitos, pensai bem em vossos caminhos, semeaste muito e colhestes pouco, comestes, mas não saciastes, bebestes, mas não até a embriaguez, revesti-vos, mas não vos aquecestes, e o assalariado coloca o seu salário e uma bolsa furada. Ou seja, a maneira que o povo se comportava não agradava a Deus e só trouxe sofrimento e problema para eles. E aí, Javé, ele diz de uma forma muito clara que agora o povo deveria se comportar de uma forma diferente. Vejam ali a partir do versículo 15. Ageu é o profeta, disse Ageu. O mensageiro de Javé ao povo conforme a mensagem de Javé. Eu estou convosco, oráculo de Javé. Veja, agora não é para fugir do Egito, mas não é para fugir do Egito e muito menos da Babilônia, agora é para reconstruir Israel. Javé suscitou, eu estou convosco, oráculo de Javé. Javé suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador da Judéia. O espírito de Josué, filho de Josedeque, grão sacerdote. Então esse Josué era o sacerdote, o principal. E o espírito do resto do povo. Eles vieram e se entregaram ao trabalho no templo de Javé dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês. Aqui temos alguns personagens que estavam trabalhando, principalmente no templo, para a reconstrução do templo. Uma das partes que eu mais gostei, sempre uma mensagem de esperança e de força, eu confesso que é a partir do versículo 3. Então o padre vai ler para vocês dos versículos de 3 a 5. Gostei e para mim aqui nós temos a mensagem principal, a mensagem de esperança, de força, uma mensagem de ânimo para aquele povo que estava voltando para Israel. O texto diz assim: quem é entre vós o sobrevivente que viu este templo em sua glória primeira? Ninguém. O templo tinha sido destruído. E como o vedes agora, ele não é como nada a vossos olhos? Pois agora sê forte, Zorobabel, oráculo de Javé. Sê forte, Josué, filho de Josedeque, grão sacerdote. Sê forte, todo o povo da terra, oráculo de Javé. E trabalhai, porque estou convosco, oráculo de Javé dos exércitos. Conforme o compromisso que concluí convosco na saída do Egito, e uma vez que o meu espírito permanece no meio de vós, não temeis. Porque assim disse Javé dos exércitos. Então aparece várias vezes, não temei, não temei, ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte, todo o povo. Aqui é uma mensagem de ânimo, uma mensagem de confiança para quê? Para o povo exercer e realizar aquilo que estava confiado a eles. O que estava confiado a eles? Estava confiado a restauração do templo. Nós temos ainda algumas passagens aqui, uma consulta aos sacerdotes, dizendo sobre aquilo que era puro, aquilo que era impuro. Se alguém estivesse impuro e tocasse uma oferta, essa oferta também se tornaria impura. Então é Deus dizendo a eles que eles estavam impuros, deveriam se tornar puros. Se tornar puro a partir da fidelidade daquele povo. E aí tem mais algumas promessas. Tem aqui uma promessa agrícola, do versículo 15 ao versículo 19, o povo voltaria e precisaria da agricultura. Então Deus promete que seriam férteis aquelas terras que durante muito tempo foram destruídas pela Babilônia. E depois tem mais uma promessa, aquele que era o governador, que era Zorobabel. Queridos irmãos e irmãs,
um resumo rápido, objetivo, que nos ajuda aqui a nos colocarmos em mais um período histórico. Nós estamos meditando os profetas, terceira parte do grupo dos profetas. Qual que é essa parte? Aqueles profetas que vêm depois do exílio da Babilônia. Aqui uma mensagem não de castigo, nem tanto de consolo, mas uma mensagem com foco na restauração do templo e da sociedade que havia sido praticamente toda destruída pela Babilônia. Irmão e irmã, amanhã mais um profeta que tem como pensamento e foco principal a restauração de Israel. Amanhã começamos o profeta Zacarias. Logo depois de Ageu, temos o profeta Zacarias. Capítulos brevíssimos, brevíssimos. Amanhã teremos 4 capítulos, do 1 ao 4. Mas vocês vão ver que é possível ler rapidamente, que são capítulos aqui muito curtos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Permaneça firme com a graça de Deus. Já avançamos muito. Amanhã será o dia de número 224. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.